Bom, nós vimos na última conferência um pouco sobre o que é o Advento, o esquema do Advento e a didática da igreja desse tempo do Advento. Vamos agora voltar um pouco então e ver também esta didática de Deus nessa preparação para a vinda do Salvador. Depois que o homem caiu, nós temos justamente, já no instante da queda, a promessa da salvação. Já na maldição do homem, da mulher, da serpente, nós temos a promessa de salvação, em que nosso Senhor diz, em que Deus diz, né? Porém inimizade, diz a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. E a partir daí nós temos uma caminhada rumo ao Salvador. Nosso Deus promete o calcanhar que vai esmagar a serpente, que vai vencer a serpente que picou a humanidade, né, pelo pecado. E a partir dessa queda, desse anúncio, já anunciado aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós vamos ter toda uma didática de Deus, né, para se encaminhar para o Salvador. Então, na sua grande sabedoria, né, pulando um pouco ali, não tem como falar de tudo, mas pulando um pouco os estágios, na sua grande sabedoria, numa determinada época da humanidade, né, Deus escolhe um povo chamando primeiramente Abraão na terra de Ur, mandando ele sair da terra de Ur. Abraão tão logo obedece a Deus e se torna então o pai dos crentes, né, o pai daqueles que têm fé, dos homens de fé. E Deus confia, te retira da sua casa, da sua terra, dos seus falsos deuses, para revelar a ele a verdade sobre Deus e sobre o homem em relação a Deus. Né, verdades religiosas para se crer, um código moral para se colocar em prática, um patrimônio, né, de fé e de costumes que vai ser conservado pelo povo de Israel em vista do nascimento de Cristo. Então Deus separa uma pessoa, um homem, para dele formar um povo, para daquele povo, para que esse povo, essa parcela da humanidade seja preparada para Cristo. E esta fé, esse código moral, essa prática religiosa, esse patrimônio, deveria ser passado de geração em geração, né, e a seu tempo, inclusive, comunicado até o resto da humanidade. Né, a seu tempo, quer dizer, o tempo de Cristo, né, quando Cristo virá para cumprir as promessas. Né. Abraão, né, se tornará um grande povo e por eles serão benditas todas as nações da terra, é dito de Abraão no Gênesis. Né. Deles, a partir dele, todas as nações da terra serão benditas. Então, começa uma caminhada com Abraão, chamando essa vocação de Abraão até, né, formar um povo, né, que dará, de onde sairá Jesus Cristo. Na história do Antigo Testamento é interessante observar que Deus não revela todas as verdades de uma vez só, né, mas com uma certa pedagogia, paciência. Ele vai educando o seu povo, que a gente pode ver no Antigo Testamento. O próprio Deus diz, né, povo de cerviz dura, de coração incircunciso. Vai educando o seu povo em meio às várias quedas e para acomodá-los, né, para receber, né, a revelação. Podemos dizer até que Deus até se acomoda ao seu povo, aquele povo, para que o dado revelado, né, fosse, né, digamos assim, acessível a eles, a sua mentalidade, o seu modo de ver as coisas, né, ao conhecimento que eles tinham do mundo. Então Deus
vai, através de uma certa pedagogia, pouco a pouco, vai tentando, né, se acomodar àquele povo para que eles possam receber de fato a verdade. E é uma preparação lenta, né, que começa primeiramente com a unidade de Deus. Existe um só Deus, e para isso, né, Abraão é retirado do seio do paganismo para adorar um só Deus, o Deus verdadeiro, e a ele vai ser dada, né, a revelação, digamos assim, pontos da revelação, e Abraão se tornará, né, um adorador do Deus verdadeiro, e não só adorador, mas até podemos dizer um amigo íntimo de Deus, né? O pai, depois de uma grande nação formada por Deus e para Deus. Revelação depois que vai ser confirmada, né, com Moisés, né, no Monte Sinai, né? Recebendo ali coisas, né, bem mais específicas, né, leis bem mais específicas, mais estritas, de como o povo deveria ser, né, como deveria ser o povo de Israel. É interessante notar que entre as religiões, né, as religiões do seu tempo, a religião hebraica é a única absolutamente monoteísta, né, apesar de ser cercada por vários povos politeístas. E como na antiguidade os povos se comunicavam, né, a gente não pode ver a antiguidade os povos isolados uns dos outros, mas havia comunicação entre os povos, e mesmo nessa certa comunicação, né, Israel, né, o povo hebreu permaneceu como povo monoteísta na antiguidade, né, ainda que ou tenha havido dificuldades, lutas, quedas, tentações do próprio povo, né? A gente vê no Antigo Testamento, né, essa luta entre aqueles que cultuam Deus verdadeiro e o politeísmo que circunda e que às vezes acaba invadindo ali algumas mentalidades do povo de Israel, né? Mas é um povo que permanece, uma religião que permanece única, absolutamente monoteísta, adoradora de um verdadeiro Deus. Não conhecem ainda a Trindade, tem talvez resquícios da Trindade, mas ainda não conhece a Trindade revelada com Cristo. E o povo hebreu no deserto, ele vai ser sempre tentado a ceder ao fascínio dos cultos politeístas. Nós temos ali o episódio do bezerro de ouro, nós temos Salomão com as suas várias mulheres e concubinas estrangeiras que começavam a adorar falsos deuses, né? E Salomão começou a permitir, a construir templos para os falsos deuses, acabando na idolatria. Outros vários reis de Israel que também caíram na idolatria, como nós vemos nos livros dos reis. Então, nós temos ali a própria serpente de bronze, que foi algo benéfico, mas depois o povo começou a adorar a própria serpente. Então havia, né, uma tentação, né, de culto politeísta. O povo sucumbe constantemente ali na história, se deixa contaminar, de tal forma que às vezes até somente um número pequeno dos fiéis conserva o culto do Deus verdadeiro ali mesmo em Israel em certas épocas. E mesmo assim, a despeito da infidelidade dos reis, de certos súditos, né, no próprio povo de Israel, esse povo de cerviz de cabeça dura, de coração incircunciso, Deus não esquece as promessas feitas a Abraão. Então Deus é um Deus fiel, né? Não revoga a aliança que ele pactuou com Moisés no Monte Sinai, né? Moisés como representante do povo. E por entre tão variadas tentações, vicissitudes, perseguições, dificuldades, uma só realidade permanece, né, imutável. Deus, ele é fiel
ao seu povo, ele permanece com amor de fidelidade para com o seu povo. E nós temos tantos, né, exemplos, né, a libertação do Egito, a travessia do deserto, a conquista de Canaã, que é relatado inclusive em vários salmos, como o Salmo 44, 43, e mostrando, né, que Deus é sempre fiel, né, sempre foi fiel e sempre será fiel, apesar da infidelidade do povo. E o salmista diz nesse Salmo 43, né, que tais eventos não foram obras daquelas guerras que os hebreus souberam vencer, né, a travessia do Mar Vermelho, a libertação do Egito, a conquista de Canaã, não foi obra das mãos dos guerreiros dos judeus, mas foi obra do braço forte de Deus, que amava seu povo e que protegia, né? Como diz o Salmo, Salmo 43, para plantá-los, para estender-lhes o domínio, maltratastes os povos. Não foi a espada deles que conquistou a terra, nem seus braços que lhe deram a vitória, mas foi a tua destra e o teu braço e a tua face, porque os amava. Então, Deus, pois que amava seu povo, de um amor totalmente gratuito, evidentemente, né, porque o povo só era praticamente, constantemente era infiel. Deus, amando o seu povo, né, maltratou inclusive os outros povos para que o domínio do seu povo fosse estendido, né? Conquistou a terra, né, e tantas vitórias com o poder do seu santo braço e não com os guerreiros valentes. E para que o povo entendesse ainda, né, quão sério e profundo era esse amor de Deus, né, Deus enviou os profetas, né, e isso tudo numa didática de amor que vai se encaminhar para Cristo, né? Então Deus envia os profetas, né, que fala tanto pela sua vida como pelas suas profecias, falam de Deus. É interessante notar que os profetas usam muito as metáforas nupciais, em que Deus se apresenta como esposo e o povo de Israel, né, o povo hebreu, é a sua esposa, né? Aí nós temos o livro dos Cânticos. E esse esposo tem um amor ciumento pela sua esposa, né, e exige de alguma forma a fidelidade absoluta da sua esposa, né, fidelidade realmente absoluta, de tal forma como que o politeísmo, em certos livros do Antigo Testamento, né, é tratado como adultério ou ainda como prostituição. Nós temos os dois termos ali, a prostituição e o adultério, símbolo do afastamento do povo do Deus verdadeiro para adorar deuses falsos, né? Adultério e prostituição. Bom, então Deus trata o seu povo, né, querendo, né, realmente ter essa ligação íntima e exclusiva com ele, e o povo, né, o povo de Israel não é fiel, né, à palavra de Deus, né, não é fiel a essas bodas místicas de Deus com ele, né, mas acaba se adulterando, cometendo esse pecado de adultério espiritual, adorando deuses estrangeiros, né. Então diz, por exemplo, o profeta Oséias, né, o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para os outros deuses, né. Também quero voltar ao meu primeiro marido, porque eu era mais feliz do que antes, né? Um desejo seria de Israel, da esposa, e Deus, né, ao menor sinal de arrependimento, né, ele quer, né, buscar devolver essa coroa nupcial, essa glória à esposa traidora, digamos assim, como vai dizer
o profeta Oséias: eu te desposarei na justiça e no direito, na ternura e no amor, eu te desposarei na fidelidade e conhecerás o Senhor, né? Recomeçando o amor novo, antigo como se fora antes, né? Interessante a história do profeta Oséias. O profeta Oséias, enviado no povo, né, para entender um pouco do profetismo, né, para anunciar a infidelidade de Israel, que ele faz, ele se junta com uma prostituta e tem 3 filhos com essa prostituta, né? O primeiro filho, o profeta Oséias dá, se não me engano, o nome de sem misericórdia, porque Deus será sem misericórdia com o seu povo que se adulterou. Depois mostrar o segundo filho, você não é, no hebraico, povo que não é meu, né? Porque Israel me abandonou, agora ele não é mais o meu povo. E depois teve um terceiro filho do profeta Oséias, né? Que ele teve com uma prostituta, para mostrar que a relação de infidelidade entre o povo, né, e os falsos deuses dá justamente esses frutos de que o povo não é mais o povo de Deus e que Deus agirá para com eles com falta de misericórdia enquanto não se converterem, né? Bom, eu não vou entrar nos detalhes da história do profeta Oséias, o porquê disso, mas só para mostrar como esse simbolismo, né, da prostituição e do adultério, né, se coloca para representar esta infidelidade do povo em relação a Deus, né, no Antigo Testamento, né, entre os profetas. E Deus mostra um amor gratuito, apaixonado, misericordioso, indefectível pelo seu povo, né? De tal forma que se canta, né? Por exemplo, nos profetas: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu esposo será teu Criador, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor será Santo de Israel, que se chama o Deus de toda a terra. Sim, como a mulher desamparada e triste, o Senhor te chama. Pode-se repudiar a mulher na mocidade? Diz teu Deus. Um pequeno instante te deixei, mas com piedade imensa te recolherei. Em grande furor escondi a minha face de ti por um momento, mas com amor eterno me compadeci de ti, o Senhor teu Redentor. Também aqui já o profeta Isaías, né? Então, essa promessa do Redentor, né? E que se usa essa metáfora da mulher, da esposa que abandonou seu marido para buscar outros, né? Seriam os deuses estrangeiros, né? Israel, que abandonou seu Deus e caiu na infidelidade. E também Ezequiel também vai usar essa alegoria, né? E Deus então envia, né, esses personagens ilustres, né, para guiar esse povo que havia caído em várias infidelidades ali, para, né, que ele possa voltar ao primeiro amor, né, junto de Deus. E são mensageiros ilustres chamados profetas, né, entre os quais Moisés, Samuel, profeta Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Depois temos também os profetas, né, também profetas menores, né, os grandes profetas, pequenos profetas. Eles não tinham então, os profetas, somente uma função de predizer o futuro, mas, sobretudo e primeiramente, transmitir os ensinamentos de Deus no presente, né? No presente, as ordens de Deus para o momento presente, para que tenham consequências futuras, né? Inclusive, né, profecias, muitas das quais eram condicionadas, né? Se o povo for fiel, haverá, e se não continuar não ser fiel, haverá tal coisa, né? Se for fiel, colherá o bem, se não for fiel, colherá o mal. Então os profetas eram mediadores da comunicação entre Deus e o povo, né? Então eram chefes religiosos ali do povo na prática, né? Os profetas. E para levar o povo justamente à conversão e levá-lo a Deus. E eles mesmos,
ao mesmo tempo que eles queriam a reforma do povo ali, a conversão do povo, aqui e agora, eles também apontavam para a vinda de um ser misterioso, excepcional, muito maior do que eles poderiam imaginar, né? Que talvez nem sei se eles compreendiam totalmente a profecia, né? em toda a sua plenitude, né? Pela falta dessa chave de compreensão que é Cristo. Mas assim, eles apontavam para algo para um ser, para uma pessoa excepcional, maior do que eles, maior do que de tudo quanto se poderia imaginar, né? Que vai realizar essas promessas deles da forma mais plena possível, né? Que vai levar Israel a uma nova idade de ouro, né? A um novo estado edênico, né? Edênico, isso vem de Éden, né? Um novo Éden, novo paraíso, não mais o paraíso terrestre, mas um novo paraíso, que é o paraíso celeste, né? Um novo Éden, né? Em contraposição com aquele paraíso perdido pelo pecado, né? E assim, pouco a pouco, através do profetismo dos grandes personagens da história de Israel, né, foi aparecendo, né, a figura deste personagem que começou a ser desejado, né, tão desejado e tão pedido e tão esperado. E esse personagem, graças aos profetas, né, se tornará uma grande esperança do povo escolhido, né? Pela imagem desse esperado, esse atendido, esperado, eles terão mais esperança nas suas lutas, serão fortalecidos depois de uma derrota, né? Tudo vai dar sentido à sua história, mesmo dos pontos mais difíceis da sua história, tudo vai ter o seu sentido, né? E já nos primórdios, né, da história daquele povo, né, já depois de ter, como nós já dissemos no início, de ter sido pronunciada aquela sentença que impunha aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, né, o castigo da sua transgressão da lei de Deus, Deus vai prometer que um dia aquela cabeça da serpente seria esmagada por um descendente ali de Adão e Eva, que depois seria descendente de Abraão também, e sobretudo. Na ideia desta promessa, né, vai nascer a esperança, pouco a pouco a esperança de que essa pessoa privilegiada que viria, que seria depois cuja figura seria anunciada e frisada pelos profetas, essa pessoa anunciada, tão importante, ao mesmo tempo ainda tão misterioso, iria reparar aquilo que foi perdido no Éden, aquilo que foi perdido entre os primeiros pais, né? Ele iria restaurar a ordem perdida, né? Aquela ordem que havia no início, que foi desordenada pelo pecado. É interessante que, como diz o adágio aristotélico tomista, pertence aos sábios ordenar. Então, a pessoa que é sábia, a pessoa que tem uso da sabedoria, raciocina pelos princípios mais altos, pertence a ele organizar as coisas, né? Uma ordem é sinal de sabedoria. Alguém que é sábio organiza, né, através de altos princípios. Assim, por exemplo, vou organizar uma estante de livros por temas, etc, etc. Então, vou organizar com uma certa sabedoria, né? Pertence ao sábio organizar. Falta de sabedoria leva à desordem. Então, talvez a falta de sabedoria de Adão e Eva ali em obedecer a Deus, em se ordenar para Deus, os levou ao pecado e à desordem no mundo. Então, essa desordem deveria ser restaurada por uma sabedoria de Deus, sabedoria divina, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a inteligência, né, o conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. Pertence ao sábio ordenar. E, diante dessa desordem, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é que virá para organizar tudo, né, pela graça. E Deus, né,
na sua sabedoria divina, né, vai conduzindo, né, na sua pedagogia, divina, vai conduzindo para isso, para essa realidade, pouco a pouco, determinando essa primeira revelação, completando-a, até que chegasse na plenitude dos tempos, né, quando viesse de fato esse santo personagem, e que através de todas essas profecias era possível que ele fosse reconhecido. Bom, é ele cumpre tudo leva para ele. Então, lentamente, vai se delineando a figura do que vai se chamar de Messias, o Messias em Israel. Tão esperado Messias, que vai se tornar, né, praticamente o personagem central da história de Israel, do povo hebreu, né, a figura do Messias, tão esperado, né, que dá esperanças, de tal forma que a esterilidade de uma mulher, né, era vista como uma maldição entre o povo de Israel, justamente porque ela não tinha possibilidade de ser mãe do Messias. Né? Alguém que tem filhos, de ter muitos filhos, quer dizer, pode ser que um dos meus filhos seja o Messias. Então, é muito interessante a esterilidade associada à maldição, porque eu não posso ser mãe, talvez, do Messias. Por isso, né, tantas mulheres, né, desses milagres, né, de fim da esterilidade, causando tanta alegria no povo nas mulheres de Israel, por causa desse santo personagem, né, que é o Messias. O vocábulo Mashiach, né, do hebraico, ou Messias, equivale ao grego Christos. É a mesma palavra. Mashiach no hebraico, Christos no grego. O Cristo, que é o ungido. Messias é um ungido. Cristo, ungido, né? Quer dizer, ungido com óleo, né? Consagrado para quê? Né? Por quem? Por Deus, para ter uma missão divina junto ao povo eleito. Então, iria aparecer ali o Cristo, um ungido, né? Que seria rei, sacerdote, profeta, ao mesmo tempo, porque o rei é ungido, o sacerdote é ungido e o profeta é ungido. Então, seria o ungido por excelência, rei, sacerdote e profeta, que apareceria ali junto ao povo eleito para, né, dar a salvação, a plena salvação para o seu povo. Salvação que ainda não era compreendida, né, talvez ali totalmente, né? Nem o Messias também compreendido totalmente. E esse termo, Mashiach, chegou a ser atribuído aos reis de Israel também, porque eram ungidos. Os reis eram ungidos, então, como figuras, né, pela unção do Messias. O que, muito possivelmente, ajudou a dar ao vocábulo Messias, né, uma carga, sobretudo, né, preponderantemente política. Né? Então começou a ver o Messias mais como um político, um salvador na esfera política, na esfera da cidade, na esfera do povo, da nação, do que num plano mais espiritual. Então o Messias vindouro seria um rei, a exemplo dos reis ungidos de Israel, um rei e um libertador, né, do povo, da nação de Israel. Né? De fato, o Messias ele é rei, mas, né, como ele mesmo dirá quando vier, o meu reino não é deste mundo. Né? Isso também foi ajudado na profecia sobre Jacó, quando Jacó vai abençoar, quando vai morrer, né, vai abençoar os seus 12 filhos, né, os seus 11 filhos e também os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Não vou perguntar aqui o nome dos 12 filhos de Jacó, que os senhores não vão saber. Mas são as 12 tribos de Israel, né? Tirando José e Levi, porque José, digamos, ele, no lugar de José, como é que fala? Jacó, ele vai adotar Efraim e Manassés, são os 2 filhos de José, e Levi, por ser a tribo do sacerdócio, que vai como se diz,
cuidar do culto, e eles não vão ter herança, eles vão viver dos dízimos das tribos, então não vão ter uma herança. Então vai abençoar então, as 12 tribos ali, né? E a bênção que ele vai dizer sobre Judá justamente é essa: não sairá o cetro de Judá até que venha aquele a quem pertence. Não sairá o cetro de Judá até que venha aquele a quem pertence, e a ele os povos obedecerão. Então não sairá o cetro, né, o poder, a realeza de Judá, até que venha aquele, né, a quem pertence esse cetro, né, e os povos obedecerão a ele. Então, uma profecia messiânica de uma virada, quando o cetro se afastar da mão de Judá, do povo de Judá, do povo judeu, né, enfim virá o Messias. E de fato, quando o cetro e a espada saiu da mão de Judá, Jesus nasceu. Coisa impressionante. Essa profecia, digamos, se cumpriu à risca. Inclusive, o templo de Jerusalém, quando subiu Herodes ali, né, um dos reis, depois Pilatos vai governar uma parte, o procurador romano vai governar uma parte do povo, outras partes serão redivididas também, né, o cetro sai da mão de Judá, e depois também os romanos tiram de Israel o poder de justiça, né, de aplicar a justiça, de aplicar a pena de morte. E no templo, quando isso acontece, os sacerdotes rasgam as vestes e dizem: perdemos o cetro e a espada, e o Messias não veio. Só que aí era no ano 1 ali, é no 01, ou seja, Cristo estava vindo, que já estava praticamente, se não me engano, que já tinha nascido. Então, na verdade, o Messias veio e cumpriu de fato. Só que, evidentemente, ele não foi conhecido, né? Isso é bem interessante, esse fato. Então, não se afastaria o cetro de Judá até que venha aquele a quem esse cetro pertence, e os povos obedecerão a ele. Bom, então haveria, né, reis, né, em Israel, né, rei da tribo de Judá. Lembrando que Nosso Senhor também é da tribo de Judá, né, da tribo real. Nossa Senhora é da tribo de Judá. São José é da tribo de Judá. E à medida então que, né, na história de Israel, a independência do povo se declinava pelas várias invasões que teve ali, até ela desaparecer completamente, né, pelos babilônicos, né, pelos assírios, seleucidas, depois os romanos, né, de fato se tornava no povo mais viva a esperança de um rei da casa de Davi surgir para restabelecer o trono dos seus antepassados. Só que, né, aí justamente por isso que na época de Cristo pulavam os messias, pulava falsos profetas e falsos messias que diziam: eu sou Cristo, eu sou ungido, né, eu sou, se não me engano, parecia até com o nome de Jesus, inclusive, né, na época ali, né, antes e depois de Cristo apareciam muitos e muitos messias, né, que arrastavam partes do povo ali. Então, porque justamente o trono de Judá não existia mais, então ali tinha que aparecer, tinha que vir, né? E de fato veio, né? Que era Cristo. E de fato, né, viria então, uma vez que Israel, o povo hebreu, perdeu o seu reino, perdeu, né, a sua soberania, né, começou então uma preparação muito mais próxima para a chegada de Cristo, aquele que foi predito como, por exemplo, Isaías disse dele: ele é o Emanuel, ele é o Conselheiro Maravilhoso, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz, e era aquele que venceria definitivamente os inimigos do povo hebreu, subjugaria todos os povos da terra, estabeleceria uma paz perpétua, né? Um rei que não só ficaria
no plano de Israel, na circunscrição de Israel, mas pela sua autoridade, pela sua grandeza, atingiria todos os povos da terra. E essa era do Messias, tão esperado pelo povo, seria uma era de grande harmonia, né? Não só entre os homens, mas também na própria natureza. Tudo seria muito harmônico, né? Teria uma grande prosperidade, uma grande felicidade sem condições. E o povo eleito não seria o único beneficiário dessa alegria messiânica, né? Isso atingiria, né, de norte a sul, de leste a oeste, né, do nascer ao pôr do sol, como dizem as próprias profecias, né? A missão messiânica era uma missão já considerada como universal. Começaria no povo eleito, mas atingiria de alguma forma todos os povos da terra. Porque justamente aquela promessa de Abraão disse: por ti eu abençoarei todos os povos da terra, todas as nações da terra, né? E diz também o profeta Isaías que haveria, né, seria reconstruída a nova Jerusalém, né, onde se iriam reunir todos os povos, né, seria erguida das suas ruínas um novo templo, a mansão do Senhor, né, o profeta Ezequiel, e seria a sede de um culto mais puro, de um culto mais agradável a Deus, uma nova mansão, um novo templo, né. Todos os povos iriam conhecer a luz divina irradiada na cidade santa, Isaías, né. O novo nome da cidade seria Adonai Shan, né? Deus está aqui, Deus está presente, aí profeta Ezequiel. Então tudo isso se cumpre, podemos ver, fazendo uma pequena reflexão, nós podemos ver cumprido em Cristo, inclusive na igreja, né? Um novo templo, uma nova Jerusalém, Deus está aqui, Deus está conosco presente nos nossos templos, né? Tudo isso leva para Cristo, para a sua doutrina, para a igreja. Mas claro, eles ainda não poderiam compreender isso aqui, né? Também, com uma entre aspas, contradição misteriosa, Isaías, na segunda parte do seu livro, revela um outro aspecto do Messias, né, nas chamadas 4 canções do servidor fiel, em que Isaías ele vai apresentar traços impressionantes da paixão de Cristo, né, com tantos, né, tempos de antecedência, né? Então, Isaías, na segunda parte do seu livro, depois de ter falado do príncipe da paz, etc., do Deus forte, ele vai falar também de que esse Deus forte, esse príncipe da paz, né, ele não vai conquistar, libertar Israel pelo gênio militar ou pelo gênio político, mas como um Messias rei, né, e através de meios, né, estritamente religiosos, sobretudo pelos sofrimentos que ele não mereceu. Então vai mostrar o servo sofredor, né? Então o Messias aparece, né, na segunda parte de Isaías como uma vítima inocente que carrega os pecados do povo, que resgatam, né, nos resgata os pecados, carregando, morrendo em expiação, né, e que ele obterá uma vitória libertadora, real, sob a aparência de uma grande derrota. Então, ele aparecerá derrotado, mas na verdade terá uma grande vitória, né? Diz, por exemplo, o livro, né? Nós o vimos sem beleza nem brilho, sem aparência amável, objeto de desprezo, rebotário da humanidade, homem das dores, experimentado dos sofrimentos, como aqueles diante de quem a gente se vela a face. Ele era desprezado e desconsiderado. Ora, eram nossos sofrimentos que ele tomava sobre si e as nossas dores que o acabrunhavam. E nós o reputávamos castigado e ferido por Deus e humilhado. Foi transpassado por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas chagas nós somos curados.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós. Horrivelmente tratado, ele se humilhava. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por coerção e juízo foi preso. Quem se preocupará com a sua causa? Sim, foi cortado da terra dos vivos, por nossos pecados foi ferido de morte. E puseram sua sepultura com os ímpios. Ao Senhor agradou esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida como expiação, ele verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e o que agrada ao Senhor se cumprirá por ele. Depois das provações da sua alma, ele verá a luz e será satisfeito. Por seus sofrimentos, meu servo justificará as multidões, pelo que eu lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá os despojos. Porque ele se entregou à morte e foi contado com os transgressores, quando levava sobre si o pecado das multidões, intercedia pelos pecadores. Então nós temos aqui a caminhada do Messias, que se torna rei. Uma leitura essa, né? Isso fica durante a quaresma, assim. Na missa votiva da paixão também, essa leitura aparece. Então, assim, mostrando justamente, então, que aquele Messias esperado, que é esperado por Israel, ele tem um modo de agir, de libertação do povo, que não é tão esperado, né? Até surpreendente. Pelas vias do seu sofrimento, das dores, da expiação, da sua entrega, é que ele realmente vai libertar, vai justificar, né, as multidões, né? Pelas suas chagas que nós somos curados. Então nós temos o Messias que vai virar glorioso, implantar o reino de Israel, né, um novo reino, um novo culto, uma nova geração, novos dias de paz, dias de progresso, dias, né, de riquezas, né? Depois, só que esse Messias, ele vem sofrer, e será pelas suas dores que ele vai implantar o seu reino verdadeiro. Depois, ainda para completar, tem profecias que falam sobre o Messias se revestindo de um cunho mais escatológico. Escatológico quer dizer, tocam o fim dos tempos, o fim do mundo, né? Escatologia toca o fim do mundo. Então vai dizer, né, Amós, a sua vinda coincidirá com o dia de Deus, o dia do Senhor, né, que vai marcar o fim do mundo, né, e o juízo universal também, né, sobre a humanidade, juízo universal final e também juízo definitivo sobre a humanidade. E não somente a vitória definitiva sobre os inimigos de Deus, mas vai dizer o profeta Daniel, mas também sobre a morte, inclusive tocando pela ressurreição dos mortos, vitória sobre os inimigos e sobre a própria morte. Então vai ser o estabelecimento de um reino dos santos, dos justos, que vai ser governado por alguém que já é chamado de Filho do Homem. Vai aparecer então já no profeta Daniel esse nome, Filho do Homem, que Cristo vai usar. O filho, e vereis o Filho do Homem, etc. Né? Filho do Homem. Né? Essa personagem curiosa, enigmática ainda em Daniel, personagem que é celeste, né? E que é o instrumento da vitória divina, né? Que o profeta Daniel apresenta, é o Filho do Homem. Uma figura que transcende, obviamente, a condição de homem, de mero filho do homem mortal, porque ele vai conseguir uma vitória final e um reino eterno, um reino que não passará. Ele vai dizer, um pequeno trecho do profeta Daniel: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todas as nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Então, o reino do Filho do Homem.
E justamente, né, então o Deus vai, através dos profetas, guiando e preparando o povo, guiando-os, né, para Cristo, preparando-os para receber o Cristo, o Messias. E alentado por esta esperança do Messias, consolados por essa esperança do Messias, é que o povo hebreu vai conservar a sua unidade, né, inclusive étnica, religiosa, né, mesmo cercado de pagãos, mesmo no cativeiro, mesmo com a dispersão de Israel, eles vão conservar esta unidade, né, essa esperança messiânica, né, esperança messiânica que nós vamos ver em vários salmos, né, que vão falar de Deus, né, da vinda do Messias, etc. E que, né, que é o ungido de Deus e que virá para realizar seus desígnios sobre Israel, né? Por exemplo, Salmo 2, Salmo 45, 7:2, Salmo 110, etc. O Senhor reinará, etc. Então, o Messias que vem reinar, né, e cumprir os desígnios de Deus para o povo de Israel. Bom, no início da era messiânica, né, mesmo com essa didática de Deus, né, esse povo de cerviz dura, de coração incircunciso, né, um certo nacionalismo judaico, né, que foi, né, onde tem nacionalismo, cuidado, um certo nacionalismo judaico que foi exasperado pelo jugo romano na época, né? O jugo dos impostos, o jugo da força romana, da brutalidade romana, né? A tirania dos tetrarcas idumeus, de Herodes, etc., né? Começou a fazer com que o povo, né, que o povo judeu, né, buscasse ainda mais essa esperança do Messias, mas um Messias cada vez mais político, né? Daí vai surgir lá os zelotas, os sicários, toda essa classe de gente que estava disposta a pegar em armas, inclusive, para atacar os invasores ali, né, do reino de Israel. Então, no início da era messiânica já, né, o povo já estava meio que, né, por esse nacionalismo, né, estavam desejosos de um Messias, mas um Messias político, que vai conquistar a liberdade política e, como consequência religiosa, do povo eleito, né? E por isso que, por exemplo, quando nós temos ali a entrada triunfal de Cristo no domingo de Ramos, já a multidão dos discípulos, começou a louvar, né, alegre a Deus, né, pelos milagres, né, que tinham visto de Cristo, né, dizendo, né, bendito que vem o Rei em nome do Senhor, né. Claro que isso, de fato, o Rei estava entrando, era o Rei mesmo, e que recebia ali as suas glórias reais, mas uma coisa que ainda estava muito ligada ao Rei terrestre, né, entre os apóstolos e entre o povo, né. E os apóstolos, né, mesmo pensavam, vai dizer São Lucas, que naquele momento em que nosso entra em Jerusalém, tem aquela voz de Deus que fala no meio da entrada ali de Jerusalém, eles imaginavam que o reino de Deus ia se manifestar naquele momento. Bom, é agora que a gente vai conquistar Jerusalém, ele vai reinar, a gente vai ser seus ministros ali. Então muitos estavam convictos que era naquela entrada triunfal, né, Cristo iria tomar o poder, dada essa ânsia, né, dessa libertação política que circulava, né? Assim, lembrando que tal era a ânsia que os romanos tratavam ali a região como uma região de certa forma perigosa. Quando era a festa da Páscoa, o que tinha de soldado romano ao lado do templo era impressionante. Qualquer coisinha que estourasse ali ia surgir uma revolta terrível, como surgiu várias revoltas, até a última revolta destruiu Jerusalém, né? Tinha muitos soldados romanos, né, no caso Pilatos na época, mas o procurador romano mandava soldados romanos de uma outra região, de uma outra parte, para, né, reforçar
a segurança da cidade. E tal era notada essa ânsia de uma libertação, né, de um jugo opressor, né, dado esse nacionalismo excessivo dos judeus. Também, né, aquela conversa entre os discípulos de Emaús depois da ressurreição. Não, antes deles saberem que Cristo tinha ressuscitado, falando do que tinha acontecido, da paixão de Cristo, né? Ele falava, nós esperávamos que fosse ele que iria ser o libertador de Israel. Aí Nosso Senhor apareceu lá e começou a explicar-lhes todas as escrituras, etc. E depois, e mesmo assim, no dia da ascensão, nós temos, quando Nosso Senhor está subindo ao céu lá glorioso, ainda se pergunta, é agora que ele vai instaurar o reino de Israel? Imagina, depois de tudo, ressurreição, na ascensão, é agora. Bom, é agora, né? Ele está subindo, né? É agora que ele vai restabelecer o reino de Israel. Então, é interessante que nessas condições, né, não é de estranhar, não é só por isso, mas é interessante notar que não é de estranhar que Cristo, que Jesus, tinha tido uma certa reserva diante do nome de Messias. Quando Pedro diz, tu és, né, o Messias, isso em São Marcos, tu és o Messias, Jesus respondeu, que ninguém fale isso de mim, não espalhem isso sobre mim. Talvez o receio, porque que compreensão eles tinham do que era o Messias? Não é esse Messias que eu sou o Messias, mas não esse restaurador político que vocês pensam que deveria ser. Então, pode... quando o demônio também, eu sei que é você o Cristo, o Messias, etc. Né? Cristo manda o demônio calar a boca. Né? Talvez pode ser nesse sentido, né? Nosso Senhor tenha mostrado uma certa reserva diante do título de Messias por causa disso. Também não só por isso, evidentemente. Também nós temos lá, quando os judeus querem fazer Cristo rei, Nosso Senhor foge para o monte sozinho. Isso acontece depois que ele multiplica os pães, né? Povão, né? Alguém que multiplicou os pães, deu comida, ele é nosso rei, né? Então, olha, se ele deu o material, então vai... Ou seja, é o material, né? Nos deu o pão e circo, claro, evidentemente ali é o pão, né, que alimentou a multidão. Aparece alguém que vai garantir o material, esse é o nosso rei, né? Não. Nosso Senhor, acontece ali, ele foge para um monte sozinho. Porque a tarefa dele não é material, não é o campo material, primeiramente, né? Então, nessa terra, Nosso Senhor não ambicionou glórias terrestres, senão na sua entrada em Jerusalém. Foi a única vez que Nosso Senhor ambicionou uma glória terrestre, uma glória, entre aspas, mundana, de ser aclamado como rei, e de fato ele foi, porque ali se cumpria, né, e ali ele se apresentou claramente como Messias, mas porque estava ligado justamente com uma coisa, né? Ele entrava gloriosamente para abraçar a cruz, né? Ele se apresentava como Messias que iria abraçar a cruz, e aquela glória mundana, terrestre que ele recebia ali tinha seu sentido, né, no Calvário, né? Ele ia abraçar a cruz do Calvário, conquistar as almas pela sua morte e ressurreição. E quando, né, também durante a sua paixão, ele é perguntado ele objurado, né, pelo sumo sacerdote. O sacerdote pergunta se ele era o Cristo. E ele fala, sim, que era e que aí verás o Filho do Homem nas nuvens, né, com poder e majestade. Aí rasgam a roupa, batem, né, em Cristo. Então, diante do sumo sacerdote, que deveria saber quem era o Cristo, Nosso Senhor diz, não, você pergunta se eu sou, não, sou eu mesmo, o Cristo, né? E ele não aceitou, né? Então, o Messias, né, veio, então em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, era viva essa esperança do Messias, né? Era tão viva essa esperança do Messias também, que o testemunho de São João Batista, que é, se não me engano, o evangelho que se lê no segundo domingo do Advento, né? Esse testemunho de São João Batista
nos manifesta, né, também essa esperança do Messias, né, quando os sacerdotes e os levitas vão interrogar São João Batista. Tu quem és? Né? Ele confessou e não negou. Não sou o Messias. E perguntou-lhes eles. Então quem és? És Elias? Ele disse, não. És o profeta? Ele respondeu, não. Né? Interessante. Então vamos perguntar a São João Batista se ele é o profeta, se ele é o Cristo. Ele diz que não. Dada esta, aparecer alguém pregando no deserto, juntando o povo e batizando, opa, é ele então? Né? Estava ali já no tempo messiânico, né? São João Batista diz, não sou eu. Não sou eu o Messias, não sou eu o profeta. É interessante notar que a última interrogação pergunta se São João Batista é o profeta, não é um profeta. O Batista era um profeta. Era o profeta mais próximo de Cristo, um precursor de Cristo. Mas pergunta se ele é o profeta. O profeta. Que é interessante. Se perguntar assim, eu sou um profeta qualquer, sim, ele é um profeta qualquer, como outro profeta, mas não é o profeta. Tu és o profeta? Não. E é interessante que, então, essa última interrogação, se pergunta se São João Batista é o profeta, porque também tem uma outra promessa feita no Antigo Testamento a Moisés por Deus, né? E que Deus diz a Moisés: suscitarei do meio de vós, os irmãos, um profeta semelhante a ti. Colocarei minhas palavras na sua boca e ele dirá tudo quanto eu ordenar. Então, depois de Moisés, virá um profeta semelhante a Moisés. Ou seja, Moisés é figura desse profeta que terá a palavra de Deus na sua boca. Então por causa dessa profecia, né, se busca, né, também quem é esse profeta aqui, relacionado certamente com o Messias, e é relacionado com o Messias. E esse profeta é semelhante a Moisés, é um novo Moisés, porque ele vai libertar o seu povo da escravidão, vai levar para uma terra prometida e vai ter contato direto com Deus. Assim como Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, levou para a terra prometida, teve contato com Deus, o Sinai, recebendo a lei de Deus. O profeta também será um legislador. Então, Moisés, o novo Moisés, vai libertar o seu povo, que é o profeta, né, semelhante a Moisés, e vai libertar o seu povo do cativeiro, do pecado e da morte, e vai guiar o povo ao encontro do seu destino, do reino definitivo de Cristo, né, o reino escatológico do Messias. E por isso que, justamente, depois da multiplicação dos pães, né, que nós dissemos, alguns judeus, vai dizer o Evangelho de São João, os judeus comentavam que ele é o profeta que há de vir ao mundo. Ele é o profeta que vai vir ao mundo. Dada essa profecia de um novo profeta semelhante a Moisés, né, que viria e que, né, é associado com o Messias, que é o Messias. E Cristo, claro, né, tem o título de profeta, né, rei, profeta e sacerdote, né, profeta também ungido de Deus. E já entre os apóstolos, né, essa questão como nós vemos na pregação dos Atos dos Apóstolos, já se falava desse título de Cristo como profeta, né. Quanto ao Messias que é padecente, né, o Messias que padece, o Messias sofredor, o Messias que salva o seu povo, carregando os pecados do povo, sofrendo e morrendo pelos homens, como anunciou justamente ali o profeta Isaías, muito poucos ali esperavam, por causa daquele nacionalismo hebraico, né? E mesmo os apóstolos, né, nós vemos ali no Evangelho, que eles repeliam essa perspectiva da paixão de Cristo. Não queriam saber da paixão. Ao ponto que o próprio Pedro, né, foi fortemente repreendido por Cristo, dizendo: afasta de mim, Satanás. Porque Pedro foi contra o mistério da paixão. Né? Porque Jesus estava dizendo a paixão
E Pedro ousou dizer, não, vamos dar um jeito, vamos lutar. Né? E Jesus o repreendeu, né? Uma censura terrível, afasta de mim, Satanás. Né? Porque não abraçou essa parte tão importante do rei Messias, sofredor, que liberta Israel pelo seu sangue. E também, semelhante puxão de orelha, né, Nosso Senhor vai dar, lá já depois de ressuscitado, aos discípulos de Emaús. Nosso Senhor vai dizer, homens sem inteligência e tardos de coração para crer o que os profetas anunciaram. Então, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas para entrar na sua glória? Né? E os profetas tinham anunciado isso. Isaías com tantos detalhes da paixão de Cristo. É necessário que Cristo padecesse para entrar na sua glória. Né? Então, tardos, homens sem inteligência e tardos de coração. Então, era difícil aceitar, né, entre os hebreus esta imagem do rei sofredor. Sobretudo, se a imagem do rei sofredor estivesse ligado, o estabelecimento desse reino messiânico importasse a ruína de Israel, a ruína material de Jerusalém, e até a dispersão do povo judaico, que foi o que aconteceu. Né? Ainda mais surpreendente, como Cristo anunciou. Né? Então, essa figura do rei, do Messias, né, não ficou totalmente, né, compreendida na sua plenitude pelo povo, né? Mesmo pelos apóstolos antes ali de Pentecostes. E embora muitas obscuridades e muitas divergências, né, apesar de uma compreensão imperfeita do Messias, dado essa espera desse Messias material, mais materialista, reinava, apesar de tudo, entre os israelitas, então, essa esperança de uma intervenção divina de Deus para com eles, de um Salvador. Assim, por exemplo, nós temos a figura também do velho Simeão, quando o nosso Jesus Cristo, já nascido, é levado ao templo para ser apresentado, e vai dizer as Escrituras que Simeão era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava nele. Né? Então, assim como Simeão, muitos judeus esperavam essa consolação para Israel. E como o Espírito Santo estava ali em Simeão, né, por causa do Espírito Santo, Simeão, né, teve ali uma revelação da morte de Cristo. Né? E vai dizer, né, que esse menino será um sinal de contradição. E vai dizer para Nossa Senhora, uma espada de dor atravessará a sua alma. Então o Espírito Santo falou ali pela boca de Simeão, antevendo também, confirmando ainda essas profecias do rei Messias sofredor. Né? Vai trazer a consolação para Israel, mas também vai ser uma ocasião para a queda de muitos. Uma espada de dor atravessará a alma da mãe do Messias, da mãe terrena do Messias. Mas vai ser através dessas dores que muitos também se levantarão em Israel. Então tudo foi conduzido, né? Todos os profetas apontam para Cristo. Cristo é a chave de compreensão, né, dessa realidade messiânica, né, do povo de Israel. Né? E Deus então dá a sua resposta ao povo, né, diante do pecado, diante das quedas, diante da infidelidade, diante da necessidade de salvação, da intervenção de Deus. Deus, ele dá a resposta. E tendo tudo preparado no seu povo para receber a boa nova, né, na plenitude dos tempos, Deus, ele responde, né, a esse anseio, esta imploração dos homens piedosos. Né? Vai dizer em São João: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitos modos aos nossos pais, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e imagem expressa de sua substância,
sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto maior que os anjos, quanto o nome que herdou lhes é superior. Desculpa, carta aos Hebreus aqui. Então, Deus falou muitas vezes, de muitos modos, aos nossos pais, pelos profetas. No último dia falou pelo seu Filho, né? E a resposta de Deus ultrapassa, então, infinitamente, né, tudo aquilo que, todas as esperanças do homem do Antigo Testamento, né? A resposta é muito maior do que eles poderiam esperar, né? Então convinha que assim fosse, né? Porque Deus que amou tanto o homem, né? Nesse mistério de amor, Deus amando, ele se doa. Então convinha ao sumo bem que é Deus se dar totalmente numa prova de amor. Vai dizer assim justamente São João, que Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, esse Messias esperado é o próprio Filho de Deus encarnado, que ainda não se compreendia perfeitamente, né, entre os hebreus, mas era assim porque ainda não tinha a capacidade de receber toda a revelação, porque a plenitude da revelação vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós entramos no mistério da encarnação. Então o Verbo de Deus, a sabedoria de Deus se encarna para reorganizar a desordem deixada pelo pecado, né? Então a encarnação, ela aparece como a última tentativa de Deus, né? Ou a tentativa suprema de Deus para conquistar o coração da sua criatura, para fazer com que ele seja levado para o céu, né? Ele é de fato o Messias, príncipe da paz, que estabelecerá um reino sem fim. Nós temos no Evangelho, todos conhecem, não vou ler, mas aquela parábola dos vinhateiros infiéis, que o pai de família, que é proprietário de uma vinha, né, e por várias vezes envia os seus servos para receber os frutos que lhe cabia, a parte que cabia a ele nessa vinha que estava arrendada, né? Mas os vinhateiros ali recebem de forma bem ruim os emissários desse pai de família, desse chefe, açoitam, apedrejam matam uns, e restava ainda o filho do pai de família, e o pai de família envia o seu filho, dizendo, ao menos o meu filho eles vão respeitar. O que acontece? Pegam o filho, né, dele e também matam, né? E Nosso Senhor justamente vai dizer essa parábola, né, e os judeus compreendem muito bem, dizendo que está falando de nós. Ficou com muita raiva de Cristo, né? E assim, de fato, fez o Pai com os homens, depois de ter enviado os profetas, muitos dos quais foram mortos, né? Nosso Senhor diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? Muitos dos quais, até fala de um profeta Jeremias, né, que foi morto dentro do santuário do templo. E os profetas foram apedrejados, jogados, empurrados de penhascos, né, açoitados, perseguidos, né? Então os profetas foram muito maltratados, e depois de ter, né, enviado os profetas com essa função de tentar converter o seu povo, Nosso Senhor envia então, enfim, o seu Filho, né? Então o Pai de família, o Pai eterno, faz assim com os homens, né, com o seu povo, e para que através desse Filho, enfim, venha, né, o seu reino eterno. Bom, então vamos continuar na próxima aula, né, e justamente, né, a mensagem de hoje, né, perceber esta didática de Deus, que é essa didática também que a igreja usa no advento, de pouco a pouco, e preparando, né, para a chegada do Messias, né? No tempo do advento, nós vimos na aula passada, o mistério é desenvolvido bem pouquinho a pouquinho, nós somos introduzidos, né, no conhecimento do Messias. Aqui também, no Antigo Testamento, o povo era conduzido pouco a pouco, didaticamente, né, nesse conhecimento do Messias, para que tudo possa apontar para nosso Senhor, né, Jesus Cristo.